Realmente está muito difícil a situação em todo o país, aqui no estado de São Paulo especificamente, as queimadas têm causado uma série de estragos, por isso que a gente vai conversar agora com o capitão Roberto Farina, da Defesa Civil, porta-voz da Defesa Civil aqui do estado de São Paulo, para falar para a gente se tem focos ativos, porque nessa manhã, capitão, eu acordei realmente, parecia que tinha alguma queimada perto de casa, e eu conversando aqui com os meus amigos de estúdio também, tiveram a mesma sensação. Muito bom dia. Bom dia, David. Bom dia, Lívia. Prazer falar com vocês mais uma vez. Nós estamos com 2 focos de incêndio na região metropolitana, Mariporã e também na região de Perus, que estão ativos, e totalizando 17 municípios com focos de incêndio ativos no estado de São Paulo nesse momento. Então, o gabinete de crise, ele já novamente está reiniciando a operação aérea. Então, agora pela manhã, todo o esforço aéreo que está mobilizado no estado de São Paulo, ele já retoma as suas ações para atuar principalmente nos municípios que estão com uma crise maior em relação a esses focos de incêndio. Então, são focos de incêndio maiores ali que também necessitam desse apoio aéreo. Capitão, bom dia. Obrigada pela participação mais uma vez. Vamos dar uma olhadinha juntos na imagem que a gente tem aqui da Avenida Paulista, uma panorâmica da avenida que é uma das principais aqui de São Paulo. Olha só, para quem nos acompanha por vídeo, para quem nos ouve apenas pelas rádios Jovem Pan, eu vou descrever. É o cenário que a gente tem visto diariamente, sobretudo desde o início dessa semana. Pouco se vê o azul do céu. Lá no cantinho esquerdo, para quem está conseguindo ver a imagem, a gente vê um pedacinho de azul, mas no restante de toda a imagem é aquele céu esfumaçado. No cantinho direito, a gente nem consegue ver direito os prédios que estão mais afastados da Avenida Paulista. E aí, capitão, agora está fazendo, até dei uma olhadinha aqui na temperatura para trazer para a nossa audiência, 22 graus, e há uma previsão de essa temperatura chegar a 34, 35 graus nesse sábado. Tem uma previsão que nós estamos acompanhando todos os dias aqui, de amanhã a gente ter um alívio nessas temperaturas. A gente pode esperar que a questão da umidade e desse efeito das queimadas também vai melhorar com essa queda de temperatura, ou é ilusão? Olha, Lívia, realmente nós estamos passando por uma fase de bloqueio atmosférico em que a poluição ela fica na camada mais baixa da atmosfera, como você está mostrando, você mostrou agora há pouco ali no horizonte da cidade. Isso tende a ficar até hoje aproximadamente, porque amanhã nós teremos aí uma frente fria que já está começando a adentrar no estado de São Paulo. Ela vem do sul do país, como foi mostrado na reportagem anterior, já passando por Santa Catarina, fazendo chover, inclusive aquela chuva preta, porque a poluição que está na camada mais baixa da atmosfera faz com que a água passe no momento da chuva por esses poluentes acabam descendo juntamente com essa água, e esse fenômeno ele pode acontecer também aqui no estado de São Paulo já amanhã. Então, a perspectiva das previsões meteorológicas, conversando inclusive com a Paula Nobre, que sempre passa a meteorologia aí na Jovem Pan, mostra que no domingo nós teremos uma melhora nesse cenário. Esse cenário tende a ficar positivo, mais ameno até quarta-feira, quando novamente, a partir de quarta, nós começamos a ver esse cenário ele iniciando uma criticidade. A região onde é mais afetada, por isso, hoje é a região oeste e noroeste paulista, porque a frente fria ela entra no estado, mas ela começa a perder força. Ela vai chegar nessas regiões, mas com uma intensidade menor. E nós temos também o corredor de umidade amazônico, ele que traz a umidade ali para a região noroeste, oeste paulista, mas devido à seca na Amazônia, esse corredor é ineficiente e ao invés de trazer umidade, ele tem trazido também poluentes e fumaça para essa região. Bom, eu vi também uma imagem que chamou bastante atenção, que os helicópteros pegando água de piscina do SESI, na minha cidade, lá em Presidente Prudente, que inclusive hoje completa aniversário. Mas eu vou convidar também os nossos comentaristas para fazer perguntas, porque realmente a situação está difícil para todos, né? Começando pelo Mano.
Bom dia, capitão. Obrigado pelos esclarecimentos aqui no Jornal da Manhã. A minha pergunta é no sentido da cooperação entre os entes federativos. A gente vê que claramente esse é um problema que não é isolado no estado de São Paulo, é um problema nacional. E eu queria entender com o senhor como estão os esforços nessa direção, sobretudo no sentido de ter um aprendizado institucional para ampliar as medidas possíveis de prevenção, para que a gente não tenha que, novamente, daqui a um tempo, lidar com tanta fumaça dessa forma. Com certeza, mano. É importante essa pergunta, porque isso a gente entra nas políticas públicas, principalmente na época da estiagem. Então, o governo de São Paulo ele já tem ali uma operação no período de junho até o final de setembro, começo de outubro, chamada Operação São Paulo Sem Fogo. Ali nós temos as agências envolvidas, são várias secretarias que já preparam os agentes de defesa civil, também os agentes de fundação florestal, bombeiros, já antes. Mas o que nós estamos vendo, esse cenário que se demonstrou aqui no estado de São Paulo, ele é um dos piores cenários na história do estado. Então nós tivemos em 2010 ali mais de 7 mil focos de incêndio o ano inteiro, e agora, em 2024, só até setembro, né, em 9 meses, nós tivemos mais de 6 mil focos de incêndio. Então, esse cenário é um cenário muito crítico na história do estado de São Paulo, e com isso, ações vão sendo construídas na atuação da resposta, né? Então, nós temos ali o gabinete de crise que foi instituído dia 23 de agosto pelo governador do estado, Tarcísio de Freitas, a liberação de quase 6 milhões de reais na atuação das aeronaves ali, em uma operação aérea que na quinta-feira ela alcançou um marco histórico, com 14 aeronaves simultaneamente operando no estado de São Paulo. Nós temos 20 aeronaves disponíveis para atuação de combate aos focos de incêndio, mas ali, na quinta-feira, 14 aeronaves voaram ao mesmo tempo no estado de São Paulo. É uma operação histórica e mostra, como você falou, um aprendizado nos combates aéreos, também apoiando a força terrestre que estava atuando em alguns lugares, mas tem pontos que são de difícil acesso, pontos em que há uma dificuldade muito grande de atuação. Por isso, essa operação aérea foi construída. E agora, ontem, nós tivemos a liberação de recursos de mais de 10 milhões de reais também para apoiar e auxiliar emergencialmente os municípios, e Itapecerica da Serra já foi o primeiro município com destinação dessa verba, cerca de 400 mil reais. Então, nós estávamos com uma ocorrência, né, com um foco de incêndio na Itapecerica, que ele quase chegou em um hospital, mas não houve a necessidade de fazer a retirada dessas pessoas, a evacuação, porque o fogo foi controlado. Mas teve ali um problema em uma estação de tratamento da Sabesp, e com isso houve também a necessidade de decretação de situação de emergência e a destinação dessa verba. Então, são ações que vão colocando ali o estado de São Paulo em uma forma de mitigar, de apoiar os municípios que tiveram esse impacto, mas é lógico que o aprendizado no futuro sobre prevenção e também adaptação climática nas políticas públicas do estado, com certeza vão evoluir nesse sentido. Capitão, bom dia, prazer falar consigo. Embora num momento difícil como esse, a gente tem visto, sem dúvida nenhuma, um empenho bastante intenso do governo do estado de São Paulo, embora os recursos sejam extremamente incipientes, e a gente sabe que não suficientes para atender nem uma pequena parcela de todo o problema espalhado pelo estado. Mas eu não tenho tido notícias do Exército, mesmo da Aeronáutica e do governo federal participando ativamente no governo do estado, nem mesmo com aquele KC-395, o maior avião da FAB, que fez há 15 dias atrás alguns voos a partir de Ribeirão Preto, e depois parece que ele tinha feito apenas um pouco de propaganda e sumiu. A FAB tem 7 desses aviões. Está havendo uma cooperação intensa do governo federal também aqui no estado de São Paulo? Desculpa, só um minutinho, eu preciso sair para o intervalo para quem nos acompanha pelo rádio, e a gente já retoma agora às 7 horas e 57 minutos. Pode seguir, por favor. Obrigado, Lívia. Bom, nós tivemos, inclusive, uma reunião ontem com as ministras, ministra da Saúde, ministra do Meio Ambiente, com o governador Tarcísio de Freitas, Coronel Engel, coordenador estadual de Defesa Civil, a secretária Natália, do Meio Ambiente, também o secretário da Saúde, Euleuses. Então, essa reunião, ela teve por objetivo fazer alinhamentos também entre o governo federal e o governo estadual. Vale ressaltar
que não é só o estado de São Paulo que está passando por essas queimadas, mas nós estamos vendo Minas Gerais também sofrendo muito com isso, e o Mato Grosso do Sul. Então, o esforço de guerra das Forças Armadas, ele precisa ser cadenciado em todo o Brasil. Com isso, o governo do estado de São Paulo, a Defesa Civil de São Paulo, com o gabinete de crise, ela tem feito uma gestão para otimizar os recursos paulistas, com o intuito de não onerar ao governo federal, porque ele está em várias frentes atuando também. Então, essa é uma preocupação que nós temos que ter, porque o nosso estado de São Paulo, ele está sofrendo com as queimadas, mas outros estados também estão sofrendo. E com isso, o governador, muito sensível, ele trouxe a Operação DGEM para o combate aos focos e queimadas aqui no estado de São Paulo. Então, nós estávamos com cerca de 15 mil pessoas atuando já mobilizadas, e agora entra mais 13.500 pessoas que são bombeiros no horário de folga, que vão ser remunerados para apoiar e ampliar esse esforço de combate aos incêndios, já prevendo as últimas semanas de setembro. Então agora nós teremos uma amenização na situação e no cenário, mas na última semana de setembro há uma previsão de que esse cenário ele possa ser crítico novamente. Realmente é uma situação muito difícil. Nós conversamos com o capitão Roberto Farina, porta-voz da Defesa Civil do Estado de São Paulo, prestando todos os esclarecimentos de como que estão as ações de controle dos incêndios por todo o estado. Aqui agradeço demais a presença aqui no Jornal da Manhã. Muito obrigado. Obrigado, David. Obrigado a todos. Claro que a gente vai continuar, né, David de Tarso, acompanhando essa situação das queimadas, não só aqui no estado de São Paulo, que tem quase 20 focos ativos ainda de queimadas, como o capitão nos trouxe agora a informação, como também em todo o Brasil, situação muito dramática em estados da região amazônica, no Pantanal, no Cerrado também, a fumaça chegando até no sul do Brasil. Mostramos agora há pouco como a nossa equipe de reportagem. A gente vai trazer mais informações, falar um pouquinho também sobre medidas de mitigação das mudanças climáticas, que, segundo muitos especialistas, é esse o ponto crucial para evitar tragédias ambientais nos próximos anos, que tendem a ser cada vez mais severas e cada vez mais frequentes. A gente vai seguir falando sobre isso ainda muitas vezes aqui na Jovem Pan.